Sem muitas delongas, Lula fez algumas declarações interessantes que repercutiram pela Reuters. Ah, eu esqueci, na chamada, além do Maduro, ele está tentando defender a ONU. A gente vai repercutir disso da ONU também, tá, pessoal? O Lula quer defender o multiculturalismo da ONU, algo nesse sentido. Mas vamos ao que interessa aqui sobre o Maduro. O presidente Lula disse nesta sexta, dia 20, que o presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, deve ser julgado em seu próprio país e não no exterior. Maduro foi capturado em Caracas por forças americanas no início deste ano e levado para Nova York. Abre aspas para Lula. O que importa agora é restabelecer a democracia na Venezuela. Isso é o mais importante. E acredito que se Maduro tiver que ser julgado, ele deve ser julgado em seu país, não no exterior. Atenção para a fala do Lula. O que importa agora é restabelecer a democracia na Venezuela. Temos uma confissão do Lula dizendo que a Venezuela não é uma democracia. 3 anos atrás, essa frase atribuída a Lula, as pessoas poderiam perder o perfil na internet, poderiam, enfim, ser punidas. Agora nós temos o próprio Lula admitindo, tá aqui, Agência de Notícias Reuters, eu tô lendo isso da Reuters. O que importa agora é restabelecer a democracia na Venezuela. A vantagem do Lula, quando ele sai para o exterior, assim, para essas viagens, é que ele fala mais, assim, ele entrega mais o ouro, sabe? No ponto de vista internacional, que é a área que eu cuido, né? Quando ele está no Brasil, ele fala as besteiras dele relacionadas ao Brasil. E ele continua, Lula, o Brasil não pode aceitar a captura de um chefe de Estado por outro, acrescentou ele, de acordo com uma tradução para o inglês fornecida pela emissora indiana que ele concedeu a entrevista. Lula argumentou que os cidadãos brasileiros acusados de crimes e residentes nos Estados Unidos deveriam ser julgados no Brasil, afirmando que pretende apresentar uma proposta por escrito sobre o assunto ao presidente Trump. Lula também afirmou que deseja negociar questões relacionadas ao crime organizado, ao tráfico de drogas e às terras raras com Trump, com quem disse que provavelmente se encontrará em Washington no mês que vem. O Brasil, que faz fronteira com a Venezuela, é um ator diplomático influente na América do Sul. Bom, aí trazem questão de terras raras. E Lula acrescentou que havia defendido que o Brasil e a Índia realizassem comércio em suas próprias moedas, em vez de liquidar as transações em dólares. Não é fantasia, não é algo que se possa fazer da noite para o dia, mas é algo o qual temos que começar a pensar, disse ele. Ou seja, ele ainda ataca com essa ideia de abandonar o dólar. Mas o que interessa para nós aqui é o seguinte, é essa defesa que o Lula faz de Nicolás Maduro, que ele seja julgado na Venezuela. Qual é a preocupação do Lula? E depois eu vou ler aqui também uma outra repercussão que está tendo no mundo latino. A delação premiada de Maduro. A capitulação de Cuba, que seria a capitulação do Foro de São Paulo. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Nós entramos num ano eleitoral com escândalo do Banco Master, escândalo do INSS, fiasco no Carnaval, perspectiva da delação premiada de Nicolás Maduro, que eu acredito que não sai esse ano, tá, pessoal? Mas só a ideia da delação já assusta. Perspectiva da queda do regime cubano, isso também assusta. Tudo isso no ano eleitoral. O Lula. E também, senhoras e senhores, segunda-feira, em Nova York, começa a audiência do Carvajal. Vocês tinham esquecido do Hugo Carvajal, mas eu não esqueci. Segunda-feira agora, dia 23. Tá? O Paulo Henrique está lá nos Estados Unidos, a gente vai trabalhar, a gente vai tentar trazer o máximo de atualizações possíveis na semana que vem sobre o Carvajal. Tudo, deu para encher uma mão aqui, né? Acho que 6 elementos aqui. Mas a principal preocupação dele é a defesa do Foro de São Paulo e a sua própria defesa numa eventual delação premiada de Nicolás Maduro. Agora, 2 chefes de Estado da América do Sul fizeram essa defesa do Maduro para que ele seja julgado na Venezuela. O Lula não foi o primeiro, foi o segundo. O primeiro, de acordo com reportagem do jornal El País, que o seu Manuel vai colocar aqui na tela para a gente, diz o seguinte: Petro retoma sua retórica anti-Trump. Maduro deve ser trazido de volta e julgado em um tribunal venezuelano. Eu pergunto às 2.373 pessoas que estão ao vivo aqui, mais as que estão assistindo gravado. É coincidência que o Petro e o Lula tenham feito as mesmas declarações em referência ao Maduro ser julgado na Venezuela? Não é coincidência. Não é. O que me leva a acreditar que Maduro já começou a mandar recados, porque eu fiquei sabendo que no dia 29 de janeiro
apesar de ele ter fechado o consulado venezuelano nos Estados Unidos, as autoridades americanas permitiram que um agente consular da Venezuela, porque é direito, está no Código Penal, né, digamos assim, dos Estados Unidos, e nesse caso ele teria direito a receber um agente consular do país dele. E as autoridades autorizaram. E, na minha opinião, através desse agente consular, o Maduro começou a enviar recados. Não à toa, olha a declaração do Petro e olha a declaração do Lula. O Maduro deve ter dito, me tirem daqui, pelo menos me levem para a Venezuela de volta. Porque aquele Maduro que dava risada no primeiro dia, que ele foi capturado e brincando com os agentes e feliz ano novo e não sei o quê, durou 2, 3 dias. Aí caiu a ficha. Então, a grande preocupação aqui, se alguém em sã consciência acha que o Lula está preocupado com a democracia da Venezuela, não sou eu que estou dizendo. Saiu na semana passada, portal Deutsche Welle, um colunista alemão, dizendo que o Lula é parte do problema na Venezuela. E por que ele é parte do problema na Venezuela? Por conta da importância da Venezuela para o Foro de São Paulo e para o Lula. Então, o que nós estamos vendo aí, e o Lula vai tentar abordar essa questão com o Trump, pode tirar, Samuel, muito obrigado. Sim, pasmem, mas o Lula vai tentar negociar com o Trump a devolução do Maduro para a Venezuela. Vai falhar miseravelmente, porque já não está mais na mão do Trump. Para que o Trump possa devolver o Maduro para a Venezuela, seria muito, diante do custo da operação, seria uma derrota para o Trump. A única coisa que o Trump pode fazer é conceder um perdão presidencial, mas a custo do quê? Depois que os Estados Unidos gastaram 3 bilhões de dólares na operação que levou à captura do Maduro. Como que ele vai explicar isso para o eleitor americano em ano de middle term? 3 bilhões de dólares custou aquela brincadeira ali no Caribe. Deu resultado, o Maduro está lá preso, né? Já tem acusação formal contra ele. Como que o Trump vai soltar alguém que tem acusação, né? Várias acusações, complicado. Aliás, ou notícia de ontem, as autoridades americanas pediram para a Venezuela que acelerem as investigações contra o filho do Nicolás Maduro, o considerado o príncipe. O apelido dele é o príncipe. Gente, eu vou ler aqui agora um relato que está circulando na mídia da América Latina, em espanhol, mas que é um resumo de uma matéria da Folha de São Paulo com outras informações que circulam. Eu tenho dito isso desde o dia 4 de janeiro, graças a algumas fontes também, de que o Lula ficou muito preocupado com a captura do Nicolás Maduro. Abre aspas aqui, está no portal UHN Plus. O pessoal que usa bastante Twitter deve conhecer esse portal. Há algumas semanas, Lula solicitou uma análise de diferentes cenários após a captura de Nicolás Maduro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Lula expressou extrema preocupação com a ação americana e pediu às Forças Armadas do Brasil que avaliassem a vulnerabilidade do país. Do Brasil, do país que vocês estão aí. Depois disso, Lula foi informado de que o Brasil tem pouca defesa antiaérea e foram expostas vulnerabilidades na fronteira amazônica e na capacidade de resposta do país a possíveis ações semelhantes de Washington. Lula pediu para aumentar os gastos com defesa para evitar uma ação dos Estados Unidos no Brasil, como fez em Caracas. Essa ideia do Lula aqui, se os Estados Unidos ficarem 30 anos sem investir um centavo em defesa e o Brasil investir por 30 anos, pode ser que aí a coisa se iguale, tá? O Lula está, no mínimo, 30 anos atrasado aqui. Ele realmente ficou preocupado, pessoal, tá? Principalmente nos primeiros dias. E tem um porém aqui que eu quero trazer. Um ponto, melhor dizendo. O Lula sabe que alguém dentro do regime venezuelano colaborou com os americanos. Eu não estou levantando a hipótese de que os Estados Unidos vão capturar o Lula, tá? Isso está fora de cogitação, tá, pessoal? Mas dentro da cabeça do Lula, ele deve estar pensando, se alguém traiu o Maduro na Venezuela, alguém pode me trair aqui também. Ele está entrando em paranoia. E essas declarações, ele vira público. Falar que o Maduro precisa ser julgado na Venezuela é uma indicação disso. É uma clara indicação disso. Sem falar da questão cubana, porque aí, meus amigos, se cair o regime cubano, é como eu digo, a capital do Foro de São Paulo é em Havana. Documentos, fotos, registros, vídeos, imagens. Eu já falei disso aqui. Você imagina isso cair na mão do Marco Rubio. A delação do Maduro fica para segunda
não precisa nem sair, porque imagina a quantidade de material que não tem em Cuba. Então, o Lula, que é presidente do Brasil e que deveria estar preocupado com o Brasil, aparentemente está mais preocupado com a Venezuela e com a ONU. Isso porque, nessa passagem dele pela Índia, ele está concedendo entrevistas, enfim, isso aí faz parte do roteiro, né? Tudo dentro do normal. Ele declarou o seguinte, aspas para o Lula, continuaremos a lutar para que a ONU seja mais representativa, com mais países de todo o mundo, e que o Brasil e a Índia sejam membros permanentes do Conselho de Segurança. Só que a mensagem que ele está mandando aqui é a mesma mensagem do Xi Jinping, tentar manter a ONU protagonista, tentar manter a relevância da ONU. São os únicos dois no mundo que estão falando abertamente de uma defesa assim da ONU como ela é hoje, ou reforçando a ONU, são Xi Jinping e Lula. O Lula está... Eu já fui office boy, posso falar, então, não, nada contra a grandiosa profissão de office boy, mas o Lula está sendo office boy do Xi Jinping nessa questão. E é um Lula que vive em 2003 ainda, que acha que a ONU é a ONU. Ontem foi inaugurado o Conselho de Paz do Trump. Não sei se vai dar certo o Conselho de Paz. Eu, sinceramente, não sei. É muito cedo, ninguém sabe, nem o Trump sabe. Mas é uma iniciativa. O secretário Rubio, no Conselho de Segurança de Munique, falou, a ONU precisa... Essa ONU como está aí é obsoleta. E o Lula insiste nessa questão. Me parece que ele está pouco lúcido. E por pouco lúcido, eu não estou fazendo referência à idade dele. Estou fazendo a leitura dos cenários do que está acontecendo no mundo. Ele está sendo mal informado, ou ele realmente não está conectado com a realidade. Os senhores pegaram, então, a questão Petro, Lula, os dois falando a mesma coisa. Isso, gente, pessoal, é uma defesa do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo está capitulando vias democráticas. Chile, Bolívia, provavelmente Peru agora em abril, maio, o candidato da direita lá é o favorito a vencer as eleições, vai vencer no Peru. Colômbia, temos eleição em maio também na Colômbia, e muito provavelmente o candidato da direita vai vencer as eleições lá. Tivemos Honduras, tivemos Costa Rica, Santo Domingo, se não me engano. Vai ficar só o México e o Brasil. Mas na América do Sul, só o Brasil. A Venezuela é um caso à parte, porque como a gente está acompanhando, enfim, essa transição e tudo mais, mas o Big Boss da Venezuela está lá preso em Caracas, perdão, em Nova York. Então, é essa soma de fatores que assusta o Lula. Somado, eu nem sei se o Lula sabe que segunda-feira tem o Carvajal lá. Porque o Carvajal chegou num status que nós podemos acreditar que ele entregou muita coisa. Eu estou muito, muito curioso para saber qual será a sentença do Carvajal. Se derem 15 anos para ele, é porque ele entregou muita coisa. Para quem ia pegar uma perpétua, pegar 15 anos, bom comportamento, já cumpriu 2, 3, não sei o quê, aquela coisa toda. Daqui 5, 6 anos ele sai. Ele vai estar com 70 e poucos. Para quem ia pegar uma perpétua, nada mal, né? Então, eu imagino que se ele pegar uns 15, 20 anos... E tem um outro cenário também. Eles podem dizer que ele vai pegar 15 anos, mas depois colocar ele no sistema de proteção de testemunhas. Que aí ele seria testemunha no caso contra o Maduro, né? Senhoras e senhores, o carnaval passou, o ano começou. Teremos bastante trabalho. Colegas da mídia independente, posso dar um conselho para os senhores, descansem esse final de semana, porque entre Irã, Carvajal, Maduro, tudo isso que está acontecendo, eu acho que teremos muito trabalho nos próximos meses. Então, descansem agora para dar conta do ritmo depois. Um abraço a todos os colegas. Não vou citar ninguém, porque senão a gente sempre esquece, ok?